Fala pessoal, tudo bem com vocês? Memphis Depay é do Timão, assinou por 2 temporadas o novo reforço holandês, uma contratação absurda. Vamos falar sobre isso? Agora fechou. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos. Gente, para tudo. O Corinthians conseguiu acertar uma das maiores contratações do futebol brasileiro na história. Na história. Em termos de representatividade, em termos de nível europeu para jogar aqui no Brasil, em termos da idade do jogador, 30 anos, gente. Jogador de seleção da Holanda, jogador de Eurocopa, de Copa do Mundo, vice-artilheiro da seleção holandesa na história, 46 gols, 4 a menos que o Van Persie. Ele quer ser cada vez mais convocado para a seleção da Holanda para bater esse número. Um cara que ainda performa em alto nível e que estava no Atlético de Madrid. Olha a carreira desse cara. Começa no PSV, Manchester United, Lyon, Barcelona e Atlético de Madrid. Essa é a carreira do Memphis Depay. Um centroavante barra atacante que pode jogar pelos lados, pode jogar por dentro, mais centralizado, muita força física, ótima finalização, rápido, veloz, muita qualidade na conclusão das jogadas, que é tudo que o Corinthians precisa. Que loucura. Rapper nas horas vagas, tem até uma música com o nome Corinthians, né? O nome da música é 2 Corinthians 5.7, uma coisa assim, eu não entendi muito bem o título da música, mas tem Corinthians no nome. A galera já está invadindo a rede social dele, o canal no YouTube dele, né, com essa música e tudo mais. Ele já tinha uma música com o nome Corinthians, olha que maluquice isso. E tinha o assédio de outros clubes, tinha o interesse de outras equipes. O Mauro César Pereira tinha dito que o Flamengo estava na briga, mas ele desde sempre tinha essa história com o clube do Ronaldo Fenômeno, né? O Ronaldo foi PSV também. O Ronaldo é um ídolo mundial. E uma das coisas que chamaram a atenção do Depay é que ele poderia jogar no clube onde Ronaldo jogou. Então, o Corinthians é uma marca muito grande, a gente sabe disso. É uma marca de um potencial absurdo. E por mais problemas que existam no extracampo, nas questões políticas, administrativas, questões da dívida, que realmente é muito alta, especialmente por conta do estádio, que são questões que o clube precisa resolver, a marca Corinthians, pelo poder e a capacidade que tem a sua torcida, é muito forte. Isso seduz qualquer jogador que pode daqui a pouco escolher por outro clube, por algum outro motivo, ou possa querer ficar na Europa. Esses caras têm um nível absurdo, eles têm uma outra perspectiva de carreira, a gente entende isso. Mas o Corinthians, o cara para ouvir. Porque ele sabe que em termos de repercussão do seu futebol, vocês imaginem o Depay chegando aqui e performando e jogando bem. Eu vou fazer até uma outra comparação. De um cara que é até consagrado e que não precisa de nada mais na carreira. Mas vocês imaginem se o Luizito Soares tem a temporada que ele teve no Grêmio no Corinthians. Eu sei disso. A repercussão seria completamente diferente. O Luizito foi líder de participação em gols no futebol brasileiro e conduziu o Grêmio ao vice-campeonato, quase sendo campeão brasileiro. Um time modesto, mas tinha um gênio. O Luizito se destacou na Liga Brasileira jogando pelo Grêmio. Vocês imaginem a repercussão disso no Corinthians. Ela é completamente diferente. Então o Depay, que quer voltar para a seleção holandesa, que não foi convocado agora nessa data FIFA porque estava sem clube, ele sabe que se ele tira o Corinthians da zona do rebaixamento, ele já cresce. Se ele leva o Corinthians a posições mais altas no Brasileiro e começa a fazer os seus golzinhos e jogar bem, se o Corinthians ganha uma Copa esse ano, e pode acontecer, o Corinthians vai bem nas Copas, inclusive, com ele protagonista, meu Deus do céu. Então, assim, além do que a gente está falando de um holandês, nós temos relações com a Holanda, de vários enfrentamentos em Copas do Mundo, Brasil e Holanda, de um futebol de admiração mútua, né, com o futebol holandês que revelou muitos craques, né, entre eles Johan Cruyff, que depois levou a sua escola ao Barcelona e que no Barcelona muitos brasileiros se destacaram e jogaram sob a batuta de Johan Cruyff, um deles Romário, né, que foi treinado pelo Cruyff. Nós temos relações com a Holanda.
afora questões geográficas, culturais, né, com Maurício de Nassau e tudo mais, e aí é uma história um pouco mais profunda. Mas é interessante, temos colônias holandesas aqui no Brasil, das mais vastas, né? Você tem um holandês jogando aqui, um cara desse nível, que ainda está no auge da carreira, fisicamente inclusive, podendo jogar aqui e sendo destaque. Um cara com a carreira dele jogando aqui, por isso que eu falo que é uma das maiores contratações. Eu não tenho dúvida disso, gente. Não tenho dúvida pela idade com que ele chega, pelo currículo que esse rapaz tem, pela maneira como ele está chegando nesse momento aqui no Corinthians, é uma das maiores contratações. E claro, uma contratação dessa não custa barato. Vamos lá, vamos tentar destrinchar aqui, porque tem muita gente se perguntando, meu Deus do céu, o Corinthians vai gastar o que tem e o que não tem. Tá, isso é um outro detalhe. O Corinthians está em meio a uma necessidade, isso é um ponto. Segundo, o futebol ele é caro. O Corinthians tem uma folha salarial já que passa dos 20 milhões de reais. O Corinthians já gasta 2 milhões de reais com o Yuri Alberto, com o Igor Coronado, 800 mil reais com o Pedro Raul. O futebol do Corinthians já é caro, naturalmente. Ele pediu mais dinheiro, dentro da proposta inicial que foi feita, os valores começaram a chegar em 2 milhões, 2 milhões e meio, e nesse momento o Corinthians está chegando em vencimentos no custo total de salário, luvas, comissões e tudo mais, de 2 milhões e 900 mil com bônus ainda. Então ele pode faturar mais do que esses quase 3 milhões de reais, com uma porcentagem aí em ações de marketing que serão desenvolvidas na sequência. Nesse momento, sim, a patrocinadora Master está bancando 57 milhões do custo total da operação. É que ele vai custar bem mais do que isso. Cerca de 80 milhões de reais será o custo dele nesses 2 anos. 2 anos e alguma coisa, né? 28 meses, até o fim de 2026. O Corinthians vai bancar o resto, que... né? Se for só o Corinthians bancar esses 13 milhões de reais restantes, diluídos em 2 anos e meio, não é nada, né, gente? Não é nada. Mas, enfim, nesse momento, a patrocinadora está bancando o valor que está previsto em contrato. E aí, por mais questionamento que a gente possa ter nesse momento, por conta lá da operação da polícia, de possíveis contas bloqueadas ou de acontecer alguma coisa e daqui a pouco a patrocinadora não conseguir bancar, bom, isso está tudo previsto em contrato, né, gente? O Corinthians garante que, juridicamente, tem todas as garantias e está oferecendo isso ao atleta, de que tudo isso será bancado e garantido para que o Corinthians possa arcar com esse contrato. Pô, Chico, mas isso não foi feito outras vezes, né? O salário do Matias Rojas, por exemplo, atrasou, o cara botou o Corinthians na justiça. Ali, gente, foi uma barbeiragem das maiores, porque foi uma questão realmente foi uma barbeiragem. Foi um fluxo de caixa em que o cara, você priorizava uma conta aqui, não pagava essa aqui, venceu 2 dias e o Rojas realmente não estava a fim de esperar, porque queria sair do Corinthians, aproveitou a brecha de 2 dias de atraso e foi lá e acionou o clube. Pode acontecer de novo? Olha, essa gestão realmente ela tem tido algumas atrapalhadas, mas num negócio desse porte, desse tamanho, cara, você bota tudo no papel, na ponta do lápis ou na ponta da caneta, né, para não apagar. E ó, vai ser assim e não pode arredar pé. Tem que ser desse jeito aqui. Então, você tem a garantia da patrocinadora. Se não tem, você tem outros patrocinadores que garantem, você tem garantias bancárias para poder fazer um negócio desse porte e o clube vai ter que arcar com o contrato caso dê algum problema. Tudo isso tem que ser muito bem ajustado para que contrate. Agora, independentemente da forma, né, que foi capitaneada aí pelo Fabinho Soldado, o secretário-geral Vinícius Cascone e o diretor financeiro Pedro Silveira, você precisava fazer esse negócio. O Corinthians precisava fazer esse negócio. Isso envolve mais do que a autoestima do torcedor, que obviamente é resgatada quando o clube contrata um jogador desse porte, mas o benefício esportivo. Você traz um cara que vai ter um impacto direto no time. O Corinthians já fez algumas contratações que resultaram nisso. Hugo Souza no gol, André Ramalho na defesa, Alex Santana no meio, e aí machucou, Thales Magno no ataque. O Memphis Depay, ele eleva o patamar desse time que já começou a ser bem construído na sua espinha dorsal. O clube errou em várias ocasiões. Mateuzinho, o Hugo lá atrás nem foi dessa gestão, foi da outra. Tanto que o Matheus Bidu reconquistou a posição de titular. O próprio Pedro Raul. Algumas, a questão de saída do Lucas Veríssimo, do Matias Rojas, foram muitos erros, tá? Mas tem acerto também. Tem essas contratações que foram muito boas. Elas estão se verificando como excelentes, na prática, inclusive. E a do Memphis Depay, eu não preciso falar mais nada. É uma das maiores do futebol brasileiro. Eu diria que talvez seja...
eu ia dizer que é a maior da temporada, mas aí a gente tem, né, o valor pago pelo Almada, que não tem a carreira que o Depay tem, o Thiago Silva, mas beleza, chega aos 40 anos aqui, mas é um monstro de zagueiro, tá nesse nível aí. De impacto no time, inclusive. O Almada até talvez não tenha tanto impacto quanto o Thiago Silva no Fluminense e quanto eu imagino que o Depay vai ter no time do Corinthians. Mas, ok, o Almada, campeão mundial pela Argentina, 20 milhões de euros e deve estar indo para o Lyon na sequência, né, o clube do Textor. Mas tem outras contratações que o Botafogo fez que foram muito boas. Agora, nome, representatividade, carreira, potencial técnico. Caramba, velho. Que contratação absurda o Corinthians está fazendo. Pela necessidade, pela figura, pelo nome. E outra, né? O cara é rapper, tem um leão tatuado nas costas, ele tem uma puta personalidade, tem que dar uma segurada assim no comportamento e tal, mas ele é um cara que chega e resolve. E olha que o Corinthians flertou com o Balotelli, hein? Tô para dizer que acertou. Acho que o Balotelli viria, faria gols e seria ídolo também, tá? Teria os problemas dele, mas acho que também resolveria. Mas o Memphis Depay, nesse momento, é infinitamente melhor. Tem uma questão física aí para ser averiguada, né, dos últimos anos, tem algumas lesões, mas ele performou muito bem no Lyon, cara. No Manchester United ele flopou como muita gente flopa lá. No Barcelona é um nível muito mais alto, a gente sabe, né? Muitos jogadores nem conseguiram performar lá, o próprio Dembélé, né, que não conseguiu ter destaque, tem questão de lesão também, enfim. E no Atlético de Madrid, cara, ele fez... no Barça ele fez 14 gols em 42 jogos, no Atlético de Madrid ele fez 13 gols em 40 jogos, uma média de 1 gol a cada 3 partidas, eu não acho ruim. E eu tô falando de um nível muito alto. Na Liga Brasileira, esse cara chega aqui e sobra, e deita. Haja visto o que fazem aqui Pedro, Gabigol, Hulk. O Hulk não teve essa carreira na Europa, gente. E é um excelente jogador. Tudo bem, fez outra escolha de carreira em determinado momento, Rússia, né, leste europeu, China, fez outra escolha de carreira, mas é um jogadoraço também. Chega aqui no Brasil, cara, mesmo veterano, se cuida muito bem, né, tem uma questão física privilegiada. Eu quero dizer que esses caras de um nível superior, por mais que eles não sejam um Lionel Messi, um Luizito Soares, um Cristiano Ronaldo, quando eles chegam aqui no Brasil, mesmo que eles não tenham o nível desses caras, eles ainda estão no nível muito acima do que nós temos aqui. Então, cara, absurda a contratação de Memphis Depay. Eu estou empolgadíssimo, que acho que esse cara vai empilhar gols e, de cara, se tornar um ídolo da torcida. O Corinthians acerta e muito. Gol custa caro. Era uma necessidade. O Corinthians não pode ser rebaixado. E com esse cara não será. E digo mais, pode até disputar títulos ainda esse ano. Você concorda? Inscreva-se no canal e eu volto na próxima. Tchau!